Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Fabiano Romero, o Jefferson não está aqui hoje conosco, está um pouquinho emotivo e esse é o nosso Zona A2. Hoje eu vou falar para vocês sobre as razões que levaram primeiramente Jefferson a decidir a trancar o curso e eu, por minha vez, como companheiro dele, a abraçar a decisão dele, a acarinhar ele durante esse período que ele assimila todas as coisas aí. E hoje no vídeo a gente vai falar sobre isso. Então, segura a vinheta aí. Beijo! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês, explicar para vocês quais foram os dois principais motivos que nos levaram a tomar a decisão por Jefferson trancar a faculdade aqui em La Rioja. E o primeiro deles, o principal motivo, foi a logística. Quando Jefferson se matriculou na faculdade, nós optamos por La Rioja, nós levamos em consideração somente o custo-benefício, o valor, o dinheiro, o investimento que nós faríamos para esse período de 6 anos e na época nos pareceu muito interessante, mas nós não levamos em consideração a logística do lugar. A segunda razão é o racismo, o preconceito racial misturado com uma xenofobia dos irmãos argentinos, principalmente aqui no interior. A Argentina em si, ela é um tanto xenofóbica, porém Buenos Aires ela é muito racista. Aqui, La Rioja também é muito racista, eles têm um processo de eugenia muito bem arraigado neles, né? E nós vamos conversar sobre isso no decorrer do vídeo. Mas, porém, vamos até agora a logística. Como eu falei no vídeo anterior, nós morávamos na Europa antes de Jefferson vir para cá e eu continuo morando lá, os meus negócios são lá. Embora eu tenha liberdade para viajar, eu tenha liberdade para passar o tempo que eu quiser fora da Europa e conseguir, com certa qualidade, atender aos meus compromissos lá. Porém, quando eu precisasse vir ao Brasil e precisasse visitar a mãe do Jefferson, por exemplo, ela mora no Rio. Depois eu teria que descer para Florianópolis, porque a minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos, a Sossô. Eu precisaria ir para Florianópolis. Se eu precisasse ver questões da casa que nós estamos construindo, é em Florianópolis. Meus irmãos vivem em Florianópolis. Mas eu também tenho minha mãe tem 60 blocos, então é um período que a gente quer aproveitar mais nossas mães e eu preciso dar um pouco mais de atenção, embora eu tenha mais irmãos, eu sou o filho mais velho e eu entendo também, eu tenho uma necessidade, é uma necessidade minha, de saber que ela está ok, de checar e de sempre estar ali atento ao que está acontecendo, né? Tanto na questão de saúde quanto na questão da vida prática dela. Então, ela mora no extremo sul do Rio Grande do Sul, 12 horas de Florianópolis. E depois teria Jefferson, né, que de Florianópolis, que do Brasil até La Rioja são mais de ônibus via terrestre, muito mais de 30 horas de viagem. E de avião, ainda assim, as conexões não são muito boas, então voos diretos são muito complicados. Você precisa ir até Buenos Aires e depois esperar 3, 4 horas para embarcar num voo aqui para La Rioja e também não são voos diários, tem datas específicas, é um pouco complicado essa logística mesmo. E também cara, você economiza na mensalidade, você economiza nas despesas do aluguel do local, que em comparação às outras unidades ele ainda é baixo, né? Atende aqueles estudantes que têm um budget bem apertado. Porém, para nossa logística não fazia sentido, não estava fazendo sentido, estava sendo muito sacrifício, como posso falar, estava exigindo de Jefferson um sacrifício que ele não precisaria fazer nesse momento e também meu sacrifício e sacrifício das pessoas que nos rodeiam, porque nós não íamos conseguir dar aquela atenção que nós costumamos dar para a família inteira e ainda cuidar dos nossos compromissos. E nesse sentido, nós partimos então para o segundo razão que fez com que ele pensasse em trancar a faculdade. E não tem como não falar
falar da Argentina é não falar de racismo. Nós sabemos que o nosso irmão de bloco econômico é racista. Aqui o eugenismo, trazido pelos pensantes e fundadores do país, que são europeus aqui, os espanhóis, e também outras nacionalidades que vieram após, porque a influência italiana aqui é muito grande, a influência francesa nem tanto, mas há também, e de outras comunidades europeias que, assim como no Brasil, foram incentivadas a virem para cá, para a América Latina, em busca de uma boa vida e subsidiadas com um suporte do governo, patrocinada por ambos os governos. Então, porém, aqui a ideia de eugenia dos colonizadores foi muito mais bem sucedida que no Brasil, até porque o nosso território é muito amplo e quando a gente pensa em políticas no Brasil é muito mais complexo do que aqui na Argentina, um país micro, né? E então, o retrato real da população é uma pequena quantidade tipo assim, a maioria dos europeus que estão, descendentes de europeus, estão em Buenos Aires, então você consegue ver uma população branca maior, mas também uma população indígena, embora no censo não seja reconhecida como indígena, assim no Brasil, nós temos a questão do pardo, nós temos a questão do branco que não é branco, entendeu? Aqui a maioria da população se considera branco, mas na realidade é indígena. E uma pequena porcentagem é afrodescendente ou afro-indígena, mas branca realmente não seria o caso. Mas eles não têm essa consciência de classes, não têm essa consciência étnica, então o racismo realmente é uma questão. E isso gera microagressões. Talvez vocês vão dizer, mas é mimimi, no Brasil também tem racismo, aquela coisa e tal. Mas existe muita diferença entre você lidar com uma questão dessa no seu país, onde você tem acesso às leis, você tem conhecimento das leis, você tem um conhecimento total da língua, você entende seus direitos, é um ambiente que já é comum a você, do que num país distante. Então você tem a barreira da língua, você está fazendo um curso que é extremamente difícil, não pense que mesmo não fazendo, eu acompanho de perto e nós conversamos muito e eu faço parte do grupo de amigos do Jefferson que estudam aqui também e é perceptível que é um curso extremamente difícil, onde você também tem muita responsabilidade, visto que você vai precisar validar esse curso ou talvez você vai passar por um processo de transferência ou talvez se você entrar em um programa como Mais Médicos você vai ser testado também e também pelo fato de você estar lidando com vidas, então você tem que prezar por uma boa formação. E isso se dá tanto da parte do conteúdo da instituição, como a sua parte em entender isso, absorver isso, para que você possa se tornar um ótimo profissional. Então, toda essa tensão, mais o racismo e as microagressões que isso gera, a distância da família, a solidão, a solitude, que não seria solidão, a solitude, o fato de estar sozinho naquele momento, nesse local, gera um estresse desnecessário, no nosso caso desnecessário, né? Então nós entendemos que muitos estudantes não têm o privilégio de poderem escolher ou de testar não, vou testar Buenos Aires, vou testar La Rioja, vou testar São Tomé, não, vou testar a outra unidade aqui, que eu sempre esqueço o nome. Mas não seria o caso. A gente tem essa oportunidade e levando tudo isso em consideração, resolvemos então que Gerson deveria trancar a faculdade. E não só isso, nós também temos os nossos projetos pessoais. Nós ainda queremos ser pais, eu quero ser pai novamente, Jefferson quer ser pai, nós precisamos entrar nesse processo de adoção, existe uma preparação, para quem não sabe, de 1 ano, então nós precisamos nos preparar 1 ano para estarmos aptos, alinhados com o processo de adoção no Brasil, para depois entrar numa fila e escolher a melhor forma para que nós encontremos a criança, encontremos o nosso filho ou a nossa filha, ou os nossos filhos, quem sabe. E também nós queremos construir nossa casa, nós estamos no processo de construção de casa, da nossa casa em Florianópolis, e como eu falei anteriormente, queremos diminuir, conforme o tempo vai passando, nós vamos querendo diminuir distâncias, esse é o correto. E o fato de ser um curso de 6 anos, nós acreditamos que o processo em si e a qualidade tem que caminhar juntos, porque não é só o financeiro, não é só a satisfação financeira daqui a 6 anos,
eu me formei em um curso que irá me segurar um salário ok, ou a satisfação profissional de se formar num curso ou a realização de um sonho, mas em si de você também no processo de realizar e experimentando realizações e realizando, principalmente nós, eu tenho 42 anos, o Jefferson está chegando aos 40 agora, então é um período que a gente precisa otimizar tudo, nós precisamos ser um pouco mais multitaskers, né? Fazer tudo, um pouco de tudo ao mesmo tempo, com orientação, né, com organização, com uma boa logística. Então, somando tudo isso, nós encontramos a possibilidade de trancar o curso e reiniciarmos em outra unidade. E qual seria essa unidade? Para nós, a unidade que atenderia essa modificação, essa organização, seria a unidade de Santo Tomé, que fica faz divisa no Brasil com a cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. E no primeiro momento nós não pensamos nisso, nós realmente pensamos no custo-benefício, nos valores baixos que Lariuca proporcionava, mas não levamos em consideração as distâncias. Né? Então, Santo Tomé, São Borja, irá nos atender de forma melhor, visto que fica a 8 horas do Rio Grande do Sul, da casa 8 horas do Rio Grande do Sul, fica no Rio Grande do Sul, São Borja, e 8 horas da cidade de Memória, Jaguarão, que fica no extremo sul, na fronteira com o Uruguai. Fica a cerca de 8 horas do aeroporto de Porto Alegre e já tem voos, né? Então você pode voar, 1 hora você vai estar no aeroporto de Porto Alegre, 1 hora você vai estar no Rio, 1 hora no aeroporto de Porto Alegre e 1 hora você vai estar em Florianópolis. E eu posso voar diretamente Europa-Porto Alegre, ou Europa-Florianópolis, e depois fazer as devidas conexões com muito menos tempo, com muito mais economia e sem falar no fato da qualidade, né? Embora no Brasil, o Brasil também tenha problemas com essas questões de preconceito, principalmente no Rio Grande do Sul, no sul do país, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são estados que têm essa presença da colonização europeia muito forte e do embranquecimento dessa região do país. Porém, como eu falei, é o nosso país. Nós conhecemos as regras, nós somos cidadãos desse país, nós temos direitos a serem reclamados nesse país caso as leis não se cumpram ou caso a nossa integridade de alguma forma seja colocada em xeque, né? Seja colocada em risco. E nós estamos muito felizes realmente com essa decisão. Então nós estamos no processo de irmos para Buenos Aires, de vender os móveis, porque como a meta era ficar aqui no mínimo 6 anos, compramos os melhores eletrodomésticos, mobiliamos uma casa, montamos uma casa muito confortável, primeiramente para Jefferson e para mim, porque é a minha casa também aqui, quando eu venho, né? E agora nós estamos nos desfazendo disso, nós estamos fazendo isso com calma, porque como os eletrodomésticos são de boa qualidade, a gente está procurando fazer um negócio de forma que a gente não perca tanto o valor que foi investido. Na verdade, posso dizer para vocês que devido à inflação aqui do país até nos beneficia, porque nós estamos vendendo os eletrodomésticos que tem praticamente mais de um ano de utilização acima do valor que nós compramos na loja. Então, não está sendo um mau negócio, entendeu? E vamos para Buenos Aires. Nós vamos para Buenos Aires agora nos próximos dias. Então, lá de Buenos Aires, ficamos um dia em Buenos Aires, vamos ficar num Airbnb e depois seguimos para Florianópolis. Vamos fazer esse trecho terrestre, porque Jefferson e eu estamos assim, meio que noiados em voar. E aí nós vamos fazer um período. Vai ser uma super viagem, a gente sempre quis fazer uma viagem longa de ônibus, nós nunca tivemos a oportunidade de fazer, então essa vai ser a chance de fazermos, não é? E chegando em Floripa, vamos começar o processo de construção da nossa casa, então a gente espera que vocês nos acompanhem durante todo esse processo, vamos mostrar para vocês um pouco da viagem, vamos mostrar para vocês um pouco do nosso lugar ali de passagem em Buenos Aires, o Airbnb, vamos mostrar a nossa viagem de retorno a Floripa, o começo da construção da casa, vou apresentar a vocês a minha pequena Sofia. Então esse é um canal que a gente vai falar um pouquinho de tudo, vamos falar da vida na Europa, quando retornarmos,
Quando o Jefferson retornar ao curso, vamos seguir falando do curso de medicina, mas isso não impede que durante o processo todo vocês voltem e façam perguntas ou questionamentos sobre o curso de medicina, que a gente não vai ter problema nenhum de explicar para vocês, tá? Vão ter vídeos aqui também com os alunos do curso de medicina, os amigos do Jefferson que ficaram, inclusive nós estamos saindo para comer uma pizza antes do Jefferson ir embora, então provavelmente vai ter um videozinho falando sobre isso, vou fazer umas perguntas, um quiz, alguns questionamentos e vou colocar aqui também como vídeo e nós vamos nos encontrando aqui com essas informações, com esse compartilhamento, tá bom? Então esse era o vídeo de hoje, um abraço para vocês, se ficou alguma dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa, perguntem aqui, curte, comenta, se inscreve de novo, um pouquinho do sempre, né? Um pouquinho do mesmo. E é isso, pessoal, um grande abraço, uma grande semana para vocês e beijo!